A gente está com um entrevistado conosco já conectado para entrar, o presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, Olten Aires, para trazer os detalhes, né, responder as nossas perguntas. Primeiro, muito boa tarde ao senhor Olten. Muito obrigado por receber aqui a equipe da TMC. Boa tarde a vocês, boa tarde aos nossos ouvintes e agradeço a vocês o convite. Bom, Ivan, vamos lá então, faça as honras da casa e Ivan já abre as nossas rodadas de pergunta com o Olten Aires, por favor. Olten, prazer em ouvi-lo aqui na TMC. É o seguinte, nós estamos acompanhando uma votação que pode suspender por um ano 2 conselheiros do clube, o Vinícius Pinotti e o Fábio Maris. O Vinícius Pinotti, que para muita gente pode ser candidato à presidência do São Paulo no final do ano, né? E assim, aquele que não acompanha bastante o São Paulo ontem, entende, poxa, se eles conseguiram um áudio muito importante que desvendou um esquema dentro do clube, o esquema envolvendo camarotes, por que eles podem ser punidos internamente no São Paulo? Eu gostaria que você falasse a respeito dessa votação e também explicasse para aquele torcedor que não está acompanhando muito a situação no clube e entende que esses 2 personagens foram importantes para derrubar um esquema de camarotes no São Paulo. Na realidade, houve uma representação contra os 2 pelo motivo que eles teriam eventualmente obtido essas informações através de meio ilícito. E por conta disso, a Comissão de Ética resolveu que caberia sim uma punição aos 2, e essa Comissão de Ética ela não é conclusiva, ela é exclusivamente parecerista, e o parecer da Comissão de Ética vai ser votado e os conselheiros vão se posicionar se são favoráveis ou não a essa punição. Melo? Olten, boa tarde, obrigado por ter nos atendido aqui. Agora, o Casares foi impeachmentado, né? E em cima dessas denúncias feitas, citado por nós agora, né, do Fábio Marins e do Vinícius Pinotti, e, cara, não acreditei que ele entrou na justiça tentando, através dos seus advogados, claro, suspender as investigações do inquérito, né, que investiga esse esquema de camarote e possível desvio de grana aí do São Paulo. O que você acha disso, cara? Não é um absurdo o presidente que foi impeachmentado agora e foi imputado todos esses crimes por ele tentar barrar as investigações através dos seus advogados? Bom, assim, há 2 interpretações, né? A primeira é do ponto de vista jurídico. Juridicamente, ele tem direito a todos os meios de defesa que os advogados dele acharem que deva tentar. Sobre o ponto de vista administrativo, São Paulo, eu não vejo como isso possa melhorar a situação do São Paulo em absolutamente nada. Eu acho que as investigações devem prosperar até o seu final, sem emitir um juízo de valores se as investigações estão indo no rumo certo ou errado, e quanto mais rápido essas investigações terminarem, melhor para o São Paulo. Olten, claro que não é diretamente com você, mas você acompanha tudo que está acontecendo hoje no São Paulo, essa questão das críticas a Rui Costa, a Roger Machado, né, o técnico que entra em campo já vaiado. Eu queria entender, né, como que internamente no São Paulo esse debate tem sido feito e o que você imagina que pode ser feito, e se você vai sugerir alguma coisa ao presidente, aos diretores, para tentar uma pacificação, porque o São Paulo que perde com essa história toda, da torcida já começar a pressionar antes mesmo da bola rolar, ou tem? Na realidade, o São Paulo deveria, não só a questão do Rui Costa e do Roger Machado, o São Paulo precisa de uma pacificação. Mas, infelizmente, não há ambiente político para isso. E quando o próprio presidente acaba gerando uma situação de instabilidade interna no clube, o apoio dele hoje é muito fraco, cada vez menor, e não vejo condições hoje de haver uma pacificação total dentro do clube.
Mas o São Paulo não vem em primeiro lugar? De repente não teria que colocar essas questões de lado? Porque a gente imagina que o clube vem em primeiro lugar, né, Outen? Seguramente o São Paulo, a partir do momento em que o próprio presidente causa problemas de celeuma interna e nós dentro do conselho nos aconselharam e ele não escuta ninguém. Aliás, ele deu uma declaração ontem que ele, mais o Roger Machado, mais o Rafinha, que devem tomar todas as decisões dentro do futebol. Ou seja, como que você pode ajudar, como que você pode colaborar se há uma diretriz, né, do presidente de que só esses três devem se imiscuir em assuntos do futebol. Ele não escuta ninguém, não pergunta nada a ninguém e, infelizmente, é isso que acaba acontecendo. Se ele tivesse ouvido antes os conselheiros ou alguns membros da administração, seguramente nós não estaríamos na situação que nós estamos. E ele, ao invés de melhorar a situação, ele toma certas medidas que só acirram a cisânia política dentro do clube. Ontem, Guilherme Lage falando, uma boa tarde para você, obrigado por nos atender. Como você avalia o período de gestão do Júlio Casares ontem? O Júlio Casares tem um período de gestão no começo que nos deu grandes alegrias, principalmente no aspecto esportivo, né? Nós somos, depois de muitos anos sem sermos campeão de nada, fomos campeões da Copa do Brasil e na segunda gestão, infelizmente, houve uma série de irregularidades e desmandos que acabaram terminando com o impeachment dele, o que foi muito ruim para o São Paulo, para a imagem do clube. Enfim, eu diria que temos dois Júlios Casares, o Júlio Casares 1 e o Júlio Casares 2. O Júlio Casares 2 foi muito danoso ao clube e à imagem do clube. Ontem, você citou há pouco aí o Massis, atual presidente do São Paulo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse pedido para sua exclusão. Ele se refere à gestão temerária e ele também cita uma situação envolvendo uma possível reforma estatutária. O que você tem a dizer? O que eu tenho a dizer é o seguinte: na realidade, eu nomeei uma comissão de reforma estatutária para modernizar o estatuto do clube e dessa maneira, possibilitar outras alternativas ao São Paulo que viabilizem uma maior governança. Por exemplo, a questão de mudar o voto para voto secreto, a questão de abrir a possibilidade de se criar uma estrutura de empresa, de futebol empresa. Não é criar o futebol empresa, é abrir a possibilidade. E outros temas que a Comissão de Reforma Estatutária deve propor, não sou eu que proponho. E quando isso aconteceu, ele pertence a um grupo que não quer que as reformas do São Paulo aconteçam, e ele se apegou a uma questão de uma substituição de uma comissão legislativa que tinha 30 dias para emitir um parecer de um pedido de reforma do Casares de dezembro do ano passado, e que só emitiu esse parecer depois que a comissão de reforma estatutária foi nomeada. E aí emite um parecer no dia 8 de abril, dizendo que não pode haver nenhuma reforma. Ou seja, a comissão legislativa, que é uma comissão exclusivamente de assessoria de opinativa, emite uma opinião tentando bloquear as reformas dentro do clube. O que nós fizemos, porque esse parecer foi completamente fora de prazo, nós não aceitamos o parecer e nomeamos uma nova comissão de reforma estatutária. Com base nisso, eles, juntamente com alguns, principalmente uma pessoa específica que é da comissão de reforma estatutária, acabou pedindo a minha exclusão do clube por ter nomeado uma nova comissão de reforma estatutária e por ter estabelecido que uma comissão de reforma, uma nova comissão legislativa para emitir o parecer. Então, na realidade, é uma briga exclusivamente por aqueles que querem reformar o São Paulo e aqueles que não querem reformar o São Paulo.
E sobre a gestão temerária que ele também aponta? Ele diz que a minha gestão temerária, quer dizer, primeiro isso já é uma coisa impossível, porque o deliberativo não exerce nenhum cargo de gestão, né? O deliberativo delibera, não tem gestão. Então, já foi assim a maneira de ele arranjar uma causa de pedir que não tem nenhum fundamento. E aí ele alega que o fato de eu ter não aceito o parecer fora de prazo me coloca na situação de descumprir o estatuto e estar praticando uma gestão temerária. E alega também que o prazo que é estabelecido no estatuto não é um prazo impositivo, é um prazo sugestivo. Ora, que prazo em uma lei, em uma norma que não é impositivo? Eu sou advogado, se eu não cumpro os prazos processuais, eu perco todas as minhas condições de reclamar e de me defender. E dizer que o prazo dentro de um estatuto é meramente sugestivo e não é impositivo, me parece que beira quase os limites do absurdo. Melo? Ontem, qual que é a sua opinião em relação aos órgãos de fiscalização internos do São Paulo? Eu estou te fazendo essa pergunta porque eles não conseguiram detectar, né, o escândalo dos camarotes, aquela grana sacada na boca do caixa, chegando em carro forte, 11 milhões, que me parece que só 4 milhões foram comprovados através de nota, tem 7 milhões aí a serem provados, né, para onde foi essa grana toda, festa junina de 4 milhões e meio, que não arrecadaria 1,5 milhão, quer dizer, um prejuízo danado. Os órgãos que fiscalizam isso falharam aí dentro do São Paulo? Bom, a governança do São Paulo é muito ruim. É um dos pontos pelos quais nós estamos pretendendo fazer essa reforma. E os atuais ocupantes dos cargos executivos do São Paulo são completamente contra a alteração da governança. Então, nós tínhamos e temos ainda um compliance mal estruturado, nós temos uma comissão fiscal que não tem acesso a documentos, e, enfim, nós precisamos reformar o Estatuto de São Paulo para melhorar a governança e melhorar exatamente o que você está questionando, a capacidade de absorver e concluir sobre malfeitos dentro do clube. E é isso exatamente que a gestão atual não quer. E por isso toda essa celeuma sobre o meu afastamento, onde eles pedem inclusive a minha expulsão de São Paulo, né, por causa de simplesmente eu tentar fazer a reforma estatutária. Estamos com Ontem Aires, né, presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo. Eu convoco agora o Kaique Silva, setorista do Tricolor. Muito boa tarde, Kaique. Também já pode trazer a sua indagação a Ontem. Boa tarde, Kaique. Tudo bem, Lele? Abraço para você. Ontem, obrigado por atender o nosso pedido. Ontem, eu gostaria de fazer duas perguntas em uma para você. Primeiro, pela sua experiência, né, no dia a dia do São Paulo, no dia a dia do Conselho, qual a tomada de rumo que você acredita que vai acontecer na votação que se iniciou ontem, né, nas conversas que você tem com outros conselheiros, o que provavelmente deve acontecer tanto com o Pinotti quanto com o Maris? E uma segunda pergunta, se você me permite, como você se defende de algumas acusações que acontecem externamente, até de algumas pessoas que acompanham apenas de longe, né, esses bastidores do Conselho do São Paulo, sobre um excesso de protecionismo que você teria feito com relação ao presidente Júlio Casares, a mudança na contagem dos votos que eram necessárias para o impeachment dele, a resistência com relação a que a votação pudesse ser de forma híbrida. Como que você se defende dessas acusações que até hoje ainda são feitas por muita gente? Bom, a pergunta número 1. A minha impressão, eu não tenho como saber o resultado, porque o resultado só será divulgado às 17 horas em votação secreta. Mas a minha sensação, pelo o que eu ouvi falar dos demais ontem na sessão, é que haverá absolvição tanto do Pinotti quanto do conselheiro Fábio Maris. Quanto à segunda pergunta, eu não vou me defender, eu vou explicar a situação. Eu tenho ainda uma interpretação do Estatuto
onde o estatuto, para mim, é claro, ele estabelece um quórum, e aquele quórum que está estabelecido no estatuto diz que, para que haja o impeachment de um presidente, deverá haver a aceitação do impeachment por 75% do Conselho Deliberativo. Isso está simplesmente escrito dessa forma. Depois existe uma outra regra que fala em 2/3. E aí, na minha interpretação de advogado, a regra que favorece ao réu é sempre a regra aplicada, o que a gente chama de indúbio pro réu. Embora isso, não quero ser muito técnico, mas a regra que mais favorece ao réu é a regra que deve ser aplicada. E essa foi a minha interpretação. Quanto à questão da forma híbrida para a forma presencial, pela característica da votação, que deveria ser secreta, e pela possibilidade de um pedido de recontagem. Opa, tivemos uma pequena queda aí no sinal com o Tem Aires, né? Tava respondendo a pergunta do Kaique Silva. E vamos tentar ainda ver se a gente consegue, né, pelo menos mais alguns minutinhos, né, que a gente tinha agendado a palavra do Outem Aires, explicando aí, né, a real situação. Ô Kaique, enquanto ele não volta, explica pra gente um pouco mais do que tá rolando, o que é essa votação, para exclusão de quem e o porquê, Kaique. Bom, vamos lá, Lelê. São duas situações totalmente diferentes, tá? Primeiro tem um pedido de impeachment, como explicou, né, o próprio Outem Aires, tem um pedido de impeachment que será levado à Comissão de Ética do São Paulo e posteriormente, depois da representação no Conselho... Só para você mais um minutinho, porque voltamos com o Outem Aires. Caiu a nossa conexão, claro, Outem. claro, você estava respondendo a pergunta, então, por favor, continue a sua resposta. Sim. Quanto à segunda pergunta, Kaique, o que eu estava dizendo é o seguinte: a minha convicção sobre o que eu apliquei naquela hora, ela continua sendo essa, é uma questão de convicção. Em momento nenhum eu defendi o Júlio Casares, número 1. Nunca houve um processo tão rápido quanto o que aconteceu. Eu poderia ter segurado esse processo, se eu quisesse, por muito tempo. O pedido de impeachment foi apresentado no dia, se não me engano, 23 de dezembro, uma época bastante difícil. No dia 16 de janeiro ele já estava sendo votado, tendo passado por toda a tramitação necessária para que isso acontecesse. Eu tenho uma interpretação e continuo tendo, de que o quórum que deveria ser estabelecido era o de 75%. Como eu disse, havia não sei, por uma falha de redação, havia 2 quórums dentro do mesmo estatuto. Eu apliquei o quórum que era mais favorável ao réu por uma questão de princípio de direito. Eu entendo que sempre que há duas normas sobre o mesmo assunto, aplica-se a norma que é mais favorável. E a questão da presencial ou não presencial, eu entendia que a votação, por se tratar de uma questão de tamanha importância, onde poderia haver pedido de recontagem, e que esse pedido de recontagem seria inviável se nós fizéssemos a votação da maneira que foi feita, de forma eletrônica e à distância, eu achei que ela deveria ser presencial. Em caso de recontagem, nós simplesmente faríamos a recontagem. Infelizmente, o Judiciário não concorda com a nossa interpretação. Eu, como advogado, por diversas vezes, já tive minhas opiniões diferentes da do Judiciário, já perdi algumas causas, então é comum, e a gente simplesmente acatou em toto a resolução do Judiciário. Mas em momento nenhum, na tramitação, que é o que me cabia, eu protegi alguém, nem contra nem a favor. Ivan, pra gente liberar o Outem Aires, vamos lá. a sua última. São duas em uma, tá, Outem? Vamos lá. Você é o principal representante do Conselho hoje, por ser o presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, mas eu gostaria que você falasse sobre o atual momento do Conselho, que para mim hoje está em descrédito com o torcedor são paulino, não passa credibilidade, já que algumas decisões, algumas discussões, elas não são técnicas e são mais políticas, né? Cada um defendendo o seu grupo. Você vê que o clube está praticamente na lama, né? Em quase todos os sentidos, virou caso de polícia. Então, como você vê esse atual momento, né? E você é candidato? Você vai ser candidato à presidência do São Paulo no final do ano? Alô? Oi,
Ouviu ou tem a pergunta? Ouvi. Ah, não. Sim, estamos te ouvindo, Alô? pode responder. Tá bom. Bom, primeiro, eu não sou candidato à presidência do São Paulo. Tá? Segundo, a questão do Conselho. O que realmente a torcida reclama do Conselho é que ele é um órgão que atrapalha o clube por essas disputas políticas. E, na verdade, atrapalha mesmo. A disputa política atrapalha o clube, tira o clube do seu eixo. É por isso que nós acreditamos que uma reforma é necessária para tirar o peso, né, dessas disputas políticas da administração do clube, fazendo com que ele seja mais moderno, que ele tenha mecanismos de decisões mais realistas e que os mecanismos de decisões tenham mais proximidade das questões técnicas que das políticas. É claro que um conselho, em qualquer lugar do mundo, sempre terá política, mas é importante que cada vez mais nós nos aproximemos de uma governança mais clara, mais transparente, para que as decisões do São Paulo sejam em favor do São Paulo. Rapidinho, tá? Eu só não posso generalizar, como em todo segmento de trabalho, né? Existem aqueles que de fato são bons, competentes, comprometidos, e tem aqueles que são ruins, incompetentes. Então, não dá para generalizar todo mundo que está no conselho, evidentemente. Só para finalizar, ontem, você ainda acha que há caminho, acho que podemos colocar dessa forma, para o quadro associativo, para o modelo associativo ou não, no São Paulo? Eu particularmente, isso é uma opinião particular, eu não sou favorável ao modelo associativo no futebol atual. O futebol atual é absolutamente profissional. Se nós quisermos nos igualar aos grandes times do mundo, nós temos que partir para um modelo empresarial. Muitos jornalistas dizem, mas e o Palmeiras e o Flamengo? Palmeiras e o Flamengo tiveram caminhos diferentes do São Paulo, né? Hoje nós não conseguiríamos, dentro do modelo associativo, ter condições financeiras, econômicas e técnicas de sobreviver no mesmo nível que os times do mundo. E nós não podemos caminhar contra uma tendência mundial, que é a profissionalização. E não vejo de outra forma a não ser pelo modelo não associativo. Perfeito, Walter Aires, presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, muito obrigado, né, por atender a equipe da TMC. Boa sexta-feira para o senhor e bom final de semana, Walter. Igualmente, muito obrigado.